que o Marcos ele tem um registro de voz natural que remete ao mesmo timbre de voz do Ney, né? E a coisa que me fascinou é que ele canta como ele, não imitando o Ney. Sensacional. Entendeu? Eu fiquei curioso, né? O Cássio me falou ali do projeto. Eu confesso que depois eu fui buscar mais, entender ali o projeto Tributo, 50 anos do primeiro álbum, né? Mas antes da gente falar dos Secos e Molhados, eu quero saber como é que surgiu essa parceria, né? Como é que vocês se encontraram aí, né, nessa caminhada musical? Então, essa parceria foi assim, né? A gente tem um amigo em comum, que é o Márcio Selli, que é aqui de Porto Alegre, cantor também. E o Márcio me falou do trabalho do Marcos Delfino. Aí me deu contato, tal, eu comecei a ver coisas, né, de postagens dele, tal, não sei o quê, e vi que ele estava fazendo já um tributo, né, Secos e Molhados. E eu peguei e falei, nossa, é mais um cover dos Secos e Molhados que vem, sabe, invadindo, né, o país desde os anos 2000 e pouco, né? Aí, no primeiro momento. No segundo momento, eu falei, não, deixa eu ouvir direito, né? Daí me chamou a atenção uma coisa que foi o que me fascinou e justifica a minha vinda para cá, né? Que o Marcos, ele tem um registro de voz natural que remete ao mesmo timbre de voz do Ney, né? E a coisa que me fascinou é que ele canta como ele, não imitando o Ney. Sensacional. Entendeu? É natural. Porque todos os outros covers que eu tinha visto até então, as pessoas, sabe, se esgoelavam lá, sabe, querendo virar Ney Matogrosso. E não é assim, entendeu? Não é porque você tem um registro de voz fina, sabe, que você faz, sabe, né, chega, né, ao talento, né, do Ney, né? E o que me chamou a atenção foi exatamente isso, é que o Marcos não precisa desse recurso. Ele tem um timbre, sabe, uma espontaneidade na voz e canta com a interpretação própria, sabe, que não remete a uma imitação, né? Eu falei, cara, aí eu dou todo o meu apoio e aval, né? Aí, na sequência, ele fez a gentileza de me convidar para esse especial que ele produziu, né, de 50 anos. Eu falei, claro, pô, por que não apadrinhar, né? Eu falei, tô lá, eu adoro Porto Alegre, mais um motivo para voltar. Tem dois passeios, é o show e Porto Alegre também. Então... Não, foi isso, realmente. O Márcio Selli foi o elo, né, que acabou fazendo essa ligação para que o Gerson conhecesse o trabalho. O Gerson generosamente aceitou o convite de vir aqui. Volto a dizer sempre, né, esse show que a gente está fazendo hoje juntos é um presente que o Gerson está dando para o público gaúcho, né, de estar vindo aqui no ano tão especial quanto os 50 anos. Emblemático, né? Da estreia, do disco de estreia, vir aqui no palco mágico, como é o palco, todo mundo sabe a importância do Teatro São Pedro para a cultura do Rio Grande do Sul, para a cultura do Brasil, de modo geral, sim, porque aterrizam ali muitos artistas internacionais, inclusive, né? Então, ele vindo aqui para fazer esse show junto com a gente é um presente para o público gaúcho, porque no Brasil inteiro existem, como o Gerson comentou, existem bandas covers, mas ninguém fez um show, sim, de celebração dos 50 anos com a presença de um membro original. Então o Gerson é um membro original. Um aval, né? Tem um aval do Gerson. E tá dando esse presente pra gente, né? É uma oportunidade que o Gerson está nos dando, né? Então a gente está muito feliz com isso. Então... Não, mas a grande verdade, né, que claro, né, nesse contato, né, que já vem de algumas poucas semanas, né, na verdade, pintou, sabe assim, aquela grande dúvida para quem pisa num palco, né? Pô, e aí, cara, vai ter tempo para a gente ensaiar, para ver se as coisas funcionam realmente e tal, não sei o quê. E ontem, cara, como o repertório era dos Secos e Molhados, e eu descobri que foi também, assim, uma coisa muito interessante, que apesar de não ter... fazer muito tempo, né, que eu não cantava todo o repertório, né, de Secos e Molhados, eu faço nos meus shows releituras, sabe, de 4 ou 5 sucessos no máximo, sabe assim, né? Venho fazendo já há muitos anos, mas não com os arranjos originais, coisa e tal. Mas é incrível, né, a força que essa obra marcou, né, porque ela está toda viva na minha cabeça. E daí tive a felicidade dele estar acompanhado por
uma banda, sabe, talentosíssima, né? Que faz, sabe, um som com a mesma energia, sabe, do original, né? Aí junta com a coisa dele cantar nos tons originais do Ney, né? E eu era responsável pelos vocais dos Secos e Molhados. Então, sabe assim, ontem a gente sentou, cara, é como se a gente tocasse uma vida inteira juntos. Que legal, sabe? E aquilo me tocou profundamente ontem, sabe assim, foi de uma comoção no estúdio, porque foi muito, sabe assim, fluiu, como se a gente viesse ensaiando, sabe assim, eu falei, cara, se o show fosse amanhã, estava pronto, não tinha que ensaiar mais hoje, né? Já está pronto. Já está pronto, né? Tá redondo, cara. Sabe assim, eu fiquei impressionadíssimo com isso, fazia tempo que eu não via acontecer. Que legal esse feedback, né? Essa química. Pois foi muito legal mesmo. Foi bem forte assim, mesmo. Assim, foi na hora que não desmerecendo, evidentemente, né? Sabe, quando eu não estou aí, tem o cara que faz o meu personagem dos Secos e Molhados, tal, não sei o que tenta, sabe, abrir os vocais como eu fazia, mas não é a mesma coisa, sabe? E aí sabe, e aí ontem, sabe assim, com a junção da voz dele com a minha, foi assim um casamento perfeito, sabe? Então as pessoas vão ter o privilégio de ver não um cover, mas quase que um retorno a 1973, sabe, no auge dos Secos e Molhados, né, sabe, porque tá muito bonito. Ô Marcos, quem mais faz parte da banda? A banda é o Jackson Duarte na bateria, no baixo tem o Mauro Cupim, que gravou acústico rock com o Alemão Ronaldo, também no Teatro São Pedro, aquele acústico, né, ele gravou o Mauro Cupim, toca baixo, né, então, por exemplo, na canção Agora Somos Família, Frejá, Alemão Ronaldo e ele fazendo um baixo, né, um floreio no baixo, né, assim. Então, é o Mauro Cupim no baixo, ele faz baixo e violões, né, todos os músicos tocam, exceto o baterista e a flautista, não, a flautista toca violino também, exceto o baterista, todos eles tocam mais de um instrumento no show, né? Então o Mauro Cupim toca baixo e violão, depois tem o Mickey Oliveira que toca guitarra, faz vocais e toca violão de 12 e violão 6, também aço. Tem o Lula Oliveira, que é esse que faz a voz do Gerson, e toca piano e toca violões também. E aí tem a Cibel, que faz a flauta doce, faz violino também. E é isso aí. Quase uma orquestra, hein? Na verdade, assim, amanhã são 7, né? Amanhã são 7, com a participação ainda do Diego Dias, que vai, da Vera Louca, que vai participar, a gente, uma participação de última hora, participação especial, mas do Vera Louca. Então é uma galera, um galerão. Vocês estamos contando com o Gerson. Uma banda de peso. Uma banda de peso. muita gente em cima do palco. Então vai ser, assim, ao todo, né, com uma participação especial, 8 músicos, né? 8, não é 7. 8 músicos. Com o Diego Dias. Tem participação especial que eu vi, o Diego Dias da Vera Louca vai estar junto tocando. Sim, estará junto com a gente lá. Um amigo, um parceiro, né, super talentoso, um grande compositor também, né, composições de hits, por exemplo, o próprio do Alemão, são composições dele. Tem um projeto bonito também, que é o Beatles no Acordeon. Com certeza, instrumental, exatamente, Beatles no Acordeon. E tu toca esse tributo há quanto tempo? A gente começou esse tributo, foi ano passado. Tu pensou ele por causa dos 50 anos? Pensamos, exatamente. Foi por causa disso. A gente pensou, bom, na verdade, eu tinha feito uma live nesse período de pandemia. Né? E a gente, foi em 2021. Aí eu fiz uma live em casa, assim, toquei sons dos Secos, a galera curtiu pra caramba, sabe? Foi muito legal. E eu abri a live com o livro do Gerson, foi no Meteórico Fenômeno. Abri assim na câmera e tal. E aí, beleza, tá. Fizemos ali a live, dei a dica do livro pra galera que era fã e tal, porque todo mundo que eu fiz, antes de fazer a live, eu tinha feito uma enquete dando opções de que a galera queria que eu fizesse de live. Aí botei Secos, botei rock ballads, botei um monte de coisa. E aí ganhou os Secos e Molhados. Aí acabei dizendo, vou fazer então. Aí, claro, Cifra Club ali, peguei ali em cima da hora, tudo no improviso, né, como a gente sempre fez essas coisas. E aí fiz a live e a galera curtiu pra caramba. É uma live que, se olhar no meu Facebook, ainda tem lá, essa live existe lá, tá lá, salva, e tá lá, e com muita visualização, muito comentário, foi muito legal. E aí a galera tem que fazer um show daqui dali e tal. E claro, passou, e aí, claro, eu linkei, né, tudo. E pensei, acho que seria legal fazer um show
né, tentando fazer os 50 anos, só que, claro, a estreia rolou um ano antes, no 49, né? E aí, para a gente poder fazer, fizemos a estreia no Teatro do Sesc e tal. E aí a gente foi amadurecendo o show. Agora, esse show de amanhã é o show no ponto máximo de maturidade que ele está, assim, sabe? Em todos os aspectos, assim, questão de arranjos, questão de figurino também, que a gente foi trabalhando, a questão visual, né? Porque a gente, nunca eu esqueço, a gente chegou num show uma vez, né? No show que a gente fez do Acidente, foi um show que a gente fez uma quinta acústica do Acidente. E aí eu usava uma maquiagem diferente e tal, e aí a pessoa falou, que estranho. Sabe, tipo, essas coisas, então tipo, a gente vai trabalhando. Como a gente até comentou, o Gerson, assim, é que não se trata assim de querer ser um cover, né? Tipo assim, esperar que eu vá ser o Ney no palco, né? Sim. Então isso não vai acontecer. Porque o Ney é o Ney, o Gerson foi o Gerson, né? Eles foram eles no palco, muito, exatamente, com certeza, numa outra vibe, né? A gente presta uma homenagem musical e a gente sempre diz que quem vai a um show do Secos... Não, mas é esse o que eu estava falando exatamente agora, quando comecei a falar aqui. O que me chama a atenção é exatamente isso, que não é mais um cover, né? Sabe? Ele tem uma coisa de característica própria, sabe? De um intérprete talentoso como o Marcos, que está dando uma vida a um personagem icônico né, tal, mas assim, não é, sabe, não deixa brecha para comparação, entendeu? As pessoas, eu tenho absolutamente certeza que cada pessoa que estiver vendo, sabe, esse espetáculo vai perceber exatamente isso, sabe, que é uma referência, sabe, respeitosa, sabe, é um talento da figura do Ney, ao grupo Secos e Molhados, mas com a personalidade de um intérprete que está lá se dando, sabe, de coração aberto, né, sabe, que é bem isso mesmo, né? É isso que ele me passou, é por isso que ontem, sabe, assim, que eu falei, sabe, que foi uma coisa de comoção, porque, evidentemente, que eu cheguei, né, ele falou, não, leva, sabe, viaja com teu violão, viaja com teu instrumento e tal, não sei o que, né? Porque eu tinha dado o Miguel, você falei assim, não vou nem levar instrumento, que a banda é boa, eu falei, sabe, não vou precisar, né? Não, nada, tudo leva. Eu escrevi para ele, né? Mas nem brinca. Daí ontem, quando eu peguei, não que eu seja um virtuoso, mas, sabe, eu sempre fui muito elogiado por uma característica muito própria de tocar meu instrumento, né, ao longo desses 50 anos. E daí ontem, quando eu integrei meu instrumento com a banda, né, o pianista, o Lula, né, que faz o meu personagem lá na coisa, pegou e fez assim, porra, ó a diferença, sabe? Não é que é diferença, é porque deu, sabe, eu fui resgatar na memória aquilo que eu tinha feito com Secos e Molhados, né? E aí fluiu na banda, quer dizer, se encaixou feito luva, né? Então foi por isso que eu falei, sabe, assim, tava pronto e a gente não sabia, né? Sabe? Como é que é a frase? Já somos amigos de muitos anos, né? Com certeza. Não, e eu digo sempre, quem vai ao show desse tributo, assim, por exemplo, é geralmente um público que tem um ouvido mais apurado e realmente curte música, cara. Sim. Eles não vão lá para esperar outra coisa a não ser belos arranjos, como são os originais do Secos. Para se emocionar também, né? Trazer a lembrança do tempo. É um público diferente. Existe uma diferença. Mas está muito legal, cara. Ficou bonito. Seria suspeito. Claro. O pessoal de casa está assistindo que ainda tem ingresso. Temos ingressos ainda disponíveis. O pessoal de Porto Alegre, região metropolitana, olha, é uma oportunidade única. Teatro São Pedro, que horas? 20 horas, amanhã, Teatro São Pedro, ingresso do site do teatro, diretamente lá, escolhe a poltrona. E 20 horas mesmo, que já são Conrad tão velhinho que não gosta de atraso. Mas tu sabe que o atraso é uma característica muito brasileira, né? Eu também sou chato para show, assim, quando começa a atrasar muito, mesmo como público, já começa a me incomodar, entendeu? Tipo, já vira um pouco de falta de respeito. Não, o atraso de 5, 10, 15 minutos é tolerável, mas passou disso já começa a incomodar. É insuportável.
É verdade, eu nunca me esqueço, eu fui ver o Guns N' Roses aqui Ficou 2 horas ali, né? Fui ver o Guns N' Roses aqui no estacionamento da Fiegues ali, me lembro que o Axl Rose saiu do Rio de Janeiro 11h30 da noite, e o show estava marcado às 21, 22 horas. Não, tá louco. Quer dizer que o cara saiu do Rio de Janeiro às 11h30. Depois ele no show. Não, chegou. Eu lembro que era 5 horas da manhã, eu tava saindo, tinha que trabalhar no outro dia. Né? Eu lembro da Madonna, tocou no Olímpico, o estádio Olímpico, pô, entrou mais meia-noite. Mas aí é as coisas do estrelismo. Aqui a gente sabe que às vezes, né, principalmente em lugares grandes, tipo ginásios, coisa e tal, sabe assim, esse tipo de atraso pode acontecer por uma série de Sim, mas é uma coisa que não tem controle. De interferências, né? Mas é fundamental, né, que você mantenha, sabe, um respeito com o público, que tenha, sabe, cuidados, né, de não expor o público a atrasos, né, porque, sabe, é realmente muito chato, né, quando isso acontece. Ainda mais assim nos tempos de hoje, que a gente lida muito com essa questão do tempo, da organização. Exato, todo mundo se organiza o tempo inteiro. Exato. Então, tipo, tu já tá contando, o show começa às 8. Beleza, eu vou estar às 8, no máximo 9h30, 20 para as 10 eu já estou saindo para jantar. Exato. A gente pode fazer outra coisa. A gente programa a nossa vida o tempo inteiro com um tempo justo sempre, né? Então, isso que acaba sendo uma troca assim, do artista em cumprir questões de horário e respeito ao público mesmo, né? Então, acho que é isso. Eu também penso dessa maneira. Aí, vocês estão há quantos meses? Aquela live que a gente fez junto, já tinha anunciado, vou estar em Porto Alegre. 6 meses, pelo menos, vocês estão... Exatamente. A gente está trabalhando... Exatamente, eu trabalhava daqui, ficava avisando o Gerson, porque eu mudava o lugar. As coisas estão acontecendo. Isso, eu mudava o lugar. Não tem a data ainda, mas está acontecendo. Isso, e eu pensava, o Gerson vai pensar, esse cara tá me enrolando. Porque às vezes, cara, eu tinha um negócio, estava certo, estava tudo direitinho, quando eu via, não vai dar, porque não sei o quê, e aí aparecia um imprevisto ou outro. Eu digo, cara, que cara que eu vou dizer pro cara, sabe? Mas só que foi fluindo, cara. Então cara, as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem. Como é que diz, né? Tem uma frase do Guimarães Rosa que diz, né, que é a força do que é para ser, tipo assim, ela é, né? Acontece. Nada segura o que tem que acontecer, uma coisa assim. E foi bem isso, né? Eu digo sempre, eu abri a livezinha, o primeiro contato que eu fiz para mostrar alguma coisa sobre secos para o público foi com o livro do Gerson, foi com o Meteoro Fenômeno, e depois de 2 anos estamos nós aqui fazendo show. Eu tentei vários outros lugares para a gente tentar fazer show, vários teatros, e às vezes não dava por uma questão ou outra, questão técnica, e a gente foi indo, e cara, a gente conseguiu São Pedro. Sabe? Então, tipo assim, tudo acaba, sabe? As energias vão, quando está todo mundo entregue de verdade para as coisas, elas vão numa direção que para se realizar. Não, isso é fato, né? Só tem que estar preparado, porque o Brasil vai querer esse show. Vamos embora. Vai ser bonito fazer uma tour Brasil, hein? Pois então. Que saiu já uma abertura já para os próximos aí. Já. Pois Tem algo planejado assim? Cara, a gente tem. A gente estava conversando sobre isso, né? A gente quer sentir como é que o público reage ao show, tudo. Mas, assim, nós curtimos muito, né, o que rolou ali. E a gente está muito na pilha. A gente já tem um produtor amigo, que é o Bulico, é um cara muito legal, gente boa pra caramba, que ele tem uns contatos, assim, uma galera que está interessada no Nordeste de levar esse show, porque já viram a ideia do show. E a gente vai, claro, produzir um material aqui e mostrar para essa galera. Se rolar um interesse, vai rolar, né? Mas tudo a gente vai conversando e tudo, mas a gente está muito louco, assim, não tem por que não fazer. Poxa, imagina, é uma marca tão marcante, um disco que, segundo do nosso amigo, o grande jornalista Ricardo Alexandre, os 500 maiores álbuns de todos os tempos da música brasileira, é o 4º maior disco. Vale. Perdendo só para o Clube da Esquina, Acabou Chorar e o João Gilberto. Tá bom, 4 lugares em 50 anos, já foi o primeiro, né? Mas tá bom. Eu votaria em primeiro. Tá
bom, né? Eu também. São 50 anos. Né? Hoje na Rádio Cultura eu falava exatamente sobre isso, né? Sabe que é um negócio fascinante, né? A magia desse trabalho, que foi tão bem feito na época, tão bem cuidado, né? Que atravessa já 5 gerações, sabe? Continua sendo referência de aqui é um suspeito, tantas espetáculo, gerações né? De sucesso. E marcou tanto. E é fascinante isso, né? E atual, os temas atuais, né? Tu percebe, né? É impressionante. Atual. Como é compor uma obra dessas, né? E olhar para trás, assim, né? Mas tinha, assim, sem falsa modéstia, né? Claro. Já não está mais entre a gente, já faz bons anos, mas o Carlos Gouveia, que era um jornalista da Folha de São Paulo, ele escreveu na época que eu lancei meu disco de 1981, né? Ele fez assim: Jason Conrad, sabe, desde os Secos e Molhados, fazendo trabalhos com uma projeção de 25 anos à sua frente, à frente do nosso tempo. E aquilo me chamou a atenção quando ele escreveu, né? E é incrível, cara, porque eu escuto hoje, né? Não só o trabalho dos Secos, quanto meus discos, né, que eu gravei depois, sabe? Eles realmente têm esse ato de tempo mesmo, sabe? Assim, como se eu tivesse feito, não naquela data, mas 25 anos à frente dessa data. Enquanto você estava assim, os teus trabalhos, com todo respeito, né, a dimensão, estava à frente. E o Carlos Gouveia, quando escreveu isso, sabe assim, eu falei, nossa, esse cara sacou um negócio que é impressionante, né? Sabe, você imaginar isso, né? Mas tinha essa pegada mesmo, né? De atemporalidade. De atemporalidade, que eu escuto, né? Sabe assim, desde o meu primeiro, logo depois dos Secos e Molhados, com a Zezé Mota, coisa e tal, sabe, é um disco que virou culto hoje em dia, né? Mas assim, as pessoas, ele é super atual, né? Ele é super atual, é um negócio fantástico. Esse foi na Warner, né? Tu gravou na Warner. Não, eu gravei com a Zezé Mota, você diz? Não, depois da Zezé. Tu gravou na Warner nos anos 80, esse. De 81. De 81 foi Continental Warner, que já estava sendo administrado pela Warner, exato. Esse disco, até agora, perdão a minha ignorância, até hoje não consegui ouvir. Não. É difícil até achar no YouTube, não tem, infelizmente. É difícil mesmo. Mas Zezé Mota, eu adoro esse disco. Assim, nós estamos falando agora um pouco nos bastidores. É um disco também à frente do tempo, porque ali já tem disco mil. Mas sabe que muita gente, eu me lembrei, eu até comentei com o Delfino ontem, né, assim, sabe onde você encontra? Na Amazon, do Prime Music, ele está liberado para tipo o YouTube. Poxa, né? Realmente não tinha pesquisado. Mas é a única plataforma que eu sei que continua mantendo esse trabalho meu de. Você tem uma ideia de repente resgatar esses discos, algum lançamento? Uma nova pressagem? Não pensei sobre isso, não. Interessante isso. Olha aí, lançou carreira solo, homem de som. Uma poeirinha no ar aí para você pensar. Olha aí, viu? Tem uma gravadora? Olha aí, ó. Viu? O Gerson é um cara que é uma máquina de composições. Ele estava mostrou assim, ó, viu várias composições inéditas que ele mostrou, que ele inspirou que nós estamos juntos. Tocou uma agora para nós. Tocou uma agora aqui para vocês. Fomos privilegiados. E somos, cara, Gerson é um cara que tem uma coisa assim muito especial do jeito de compor dele, assim, que ele até me comentou que teve um maestro que falou sobre a marca dele de composição, e realmente, cara, é uma coisa impressionante, assim, muito legal. Composições lindíssimas. Tu percebe, né? E eu fui agraciado, né? Característica do som, né? Isso é importante. Isso que eu comentava com hoje em dia a gente ouve a música plastificada. Assim, isso que eu comentava com o Delfino hoje. Eu falei assim, sabe, existe tanta malandragem, tanta sacanagem, né, no meio artístico, né? Mas assim, o que me conforta é que no meu caso, por exemplo, sabe assim, já há muitos anos o maestro Júlio Medalha, ele declarou quando ele escrevia lá para uma revista especializada em música e tal, não sei, ele falou, sabe, de alguns compositores brasileiros que tinham uma assinatura muito forte
né? Ele fala assim, e daí ele explicou tecnicamente, ele falou, quando eu falo em assinatura forte, é que você pega, independente do estilo que o compositor está fazendo, se é rock, se é tango, se é não sei o quê, papapá, ele tem uma forma de escrita com X número de colcheias, semicolcheias, não sei o quê, papapá, que, sabe, que caracterizam o DNA do estilo de composição. E ele me citava como um desses, desses compositores que tem uma assinatura forte, né? As pessoas percebem, né, isso, né? E é um negócio assim, claro, que me deixa super lisonjeado, né? Esse tipo de reconhecimento, né? Bacana. Antes, eu já aprofundar um pouco algumas histórias dos Secos, gostaria de convidar o Marcos só um pouco do início da tua carreira, como é que começou? Minha carreira, assim, começa com todo aquele guri que tá ali na escola, vendo a galera. Na época não existia um telefone, né? Então todo mundo ficava na volta de um violão, né? Bons tempos de colégio, vamos montar uma banda. Vamos. Assim, embora eu tenho 38 anos, então ali naquele 1998, ali a galera andava muito, na época, rodinhas de violão e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava começando a surgir, até comentei com o Gerson sobre isso, né? Aquele movimento das bandas dos anos 2000, onde surgiu Ultraman, surgiu Videobaldi, Acústicos Valvulares. Então a gente vivia muito naquele Rádio Atlântida, bombando, Ipanema, bombando os sons das bandas daqui, e a gente começou a se tomar para aquele rock gaúcho 2000. Claro que a gente já curtia os TNT, os Cascaveletes, os anos 80 ali, tudo, mas isso tudo começou a criar um caldo ali de uma gurizada a fim de fazer som. E eu sou fruto daquilo ali, né? Então aí comecei a ficar na volta da galera ali, não tive a oportunidade de ter aulas de violão, então foi revistinhas de cifra e tal, fui aprendendo sozinho a fazer as coisas, né? E aí, a partir dali, comecei a fazer. 2 anos depois, montei minha primeira banda, que foi a minha banda que eu fiquei até a minha saída mesmo, que foi 2019. Foi a única banda que eu tive, autoral, chamada Sigma 7, uma banda de hard rock, a gente montou em 2000. A gente tocou, fez várias coisas, participei de shows especiais, assim, né? Por exemplo, com os 25 anos da Rosa Tatuada, no Bar Opinião, fui um convidado para cantar com o Jax, Fora de Mim, Dentro de Você, a canção. E aí, grande Jax, um grande abraço para o Jax, se estiver assistindo. E a gente, então, gravamos 2 discos, nós somos pré-indicados ao Grammy Latino 2015, em 3 categorias, de álbum de rock, fizemos várias coisas aí, composições todas nossas, assim. Então a gente agitou bastante aí, né, com a Sigma. Só que eu sempre esbarrava muito na dificuldade de conseguir lugares para tocar, como né? A gente tinha banda, tinha uma estrutura, mas não conseguia ter lugares para tocar que tivesse o mínimo de condições, né? Então a gente acabou, 2019, daí acabei falando para a banda, porque comecei a ter o trabalho solo e não comecei a ter mais tempo para administrar, né? Então estava complicado. E como eu era o letrista, eu acabava deixando eles muito na mão com sons e eu não conseguia desenvolver, porque eu preciso estar livre para poder, criar. Então, daí o nosso guitarrista, Ted Justo, que era o grande compositor de riffs e sons, né? Então, ele acabei avisando ele, né, que é o meu grande parceiro, assim, foi sempre meu grande parceiro de carreira, avisei, cara, não estou mais conseguindo, meu trabalho sozinho tá me tomando um tempo, e aí foi onde eu tive que sair. E é isso, assim, minha trajetória é mais no meio do rock and roll mesmo, né? Então sempre do hard rock, assim, né? Sempre cantei essas coisas todas, assim, Guns N' Roses, Skid Row, essas coisas, eu sempre tocava sempre... E tem muito conhecido também do tributo ao Cazuza. Sim, daí o Cazuza foi uma coisa que até eu consegui conciliar por um período, né, junto com a Sigma, assim, né? Só que aí, também, o Cazuza começou a ficar grande também de estrutura, e da galera pedindo e tal, a gente fazendo turnezinha, interior de estado, e aquela coisa toda. Então a gente acabou que eu não tinha mais tempo, né? Eu acabei fazendo o tributo Cazuza junto com os Secos, e daí tava Sigma, daí não tinha mais como, não, peraí, não dá, cara. Eu vou ter que. Eu vou ter que reduzir alguma coisa. Então, como, claro, ninguém é bobo, né? Eu estava ganhando um cachê com esses trabalhos, então eu tive que abrir mão, exatamente. Tive que abrir mão desse lance mais autoral, assim, porque também eu sentia a urgência, eu estava me sentindo travando a banda, né? Então, o melhor é que, cara, os caras fiquem livres para botar outro vocalista, outra pessoa. Não ficar bloqueando ninguém, todo mundo vai produzindo e deu, né? Então, foi isso, assim. Meu surgimento na música é esse, assim, 2000, movimentos de violão em escola,
aprendi as coisas ali. E Tô de Gravataí? Sou de Gravataí. Legal, Metrópole de Porto Alegre aqui. Bacana. Isso, sou de Gravataí, natural de Gravataí. Me mudei agora, fui morar para lá 2 anos agora. Mas eu vivi a minha vida inteira em Cachoeirinha. E como é incorporar, né, assim, o Gerson comentou, né, não é aquele tributo forçado, né, de querer forçar ser o Ney, mas alguma coisa tu tem que puxar, assim, né, para lembrar, não só a maquiagem. Como é que é incorporar essa figura, assim, lendária, né, da nossa música? Sabe que isso era um dos maiores receios que eu tinha quando eu comecei com o projeto. E porque tu é bem expressivo visualmente, assim, sabe? Tu tem uma expressão quando tu fala, tu se expressa, assim. Então eu fiquei imaginando, pô, deve cair muito bem isso, né, não é só cantar, né? Exato, não é só cantar, né? Quando a gente entra corporal, físico, do olhar. Não, tem muito disso, assim, e sabe que uma das preocupações que eu tinha, até ontem nós encontramos esse meu amigo, que eu vou citar aqui, uma preocupação que eu tinha era justamente, falei, cara, eu não danço um prego, eu sou um quadrado, como é que eu vou fazer, né, tipo assim, então, e aí, eu disse, eu vou usar as armas que eu tenho, né? E um amigo meu disse pra mim, cara, que é o Antônio Carlos Falcão, que é ator, quem faz a Doce Bárbara, que faz a Betânia, e agora tem o show Fantasmagórico. Ele disse, Marcos, tu não precisa fazer nada, cara. Só a tua voz já é um recado pro show e tal. Aquele ali, cara, quando ele me falou, isso me desarmou, assim, foi na nossa estreia, né? Isso, cara, aquele ali me desarmou de uma pressão que eu tinha, que agora as coisas saem ao natural, entendeu? Tipo, eu não preciso fazer... que nem eu disse, eu não vou dançar igual o Ney. Não vou, porque eu não tenho esse jeito. Mas assim, eu faço. Ele me disse, cara, faz citações, um movimento que seja, que lembre o momento, o original, em um momento, não precisa fazer o tempo inteiro. Uma citação já é uma coisa bacana, porque a tua voz está dando recado, tal. E aí, eu tomei isso para mim como uma regra, cara, e tem fluído, assim. Ao natural as coisas saem, né? Não fico realmente tentando fazer uma forçação de barra para que as pessoas digam, não, eu tô vendo o Ney ali. Aí voltaria o que o Gerson destaca, a questão do cover, né? Atuar uma coisa que não é... Sabe, a gente vê quando é natural. Que normalmente, como o Ney tem né, tinha essa característica de ser a figura central, né, do frente de palco, né, dos Secos e Molhados, apesar da minha participação de João Ricardo, né, como um trio, mas a figura dele realmente ficou, sabe, a figura marcante, né, praticamente como se fosse do grupo inteiro, né, e o que me cansa realmente nesses trabalhos covers é que as pessoas querem virar o personagem, cara, e não conseguem, sabe, aí fica uma coisa caricata, forçada, né. Fora falar assim que 90% não tem, sabe, esse dom desse timbre de voz que o Márcio tem naturalmente, né, sabe, assim, potente. Né? E que foi a coisa que realmente, né, eu volto a enfatizar, me chamou a atenção. Eu falei assim, pô, esse cara não imita o Ney, ele canta como ele, o que já me foi, sabe, assim, um horizonte a ser deslumbrado pela frente, né? Falei assim, pô, que legal isso. Não, né? Uma coisa já como é que eu fico depois de ouvir isso? É louco, né? Não vai nem dormir hoje. Não, Deus me aquelas medalhas que... Não, a medalha está marcada no coração, na memória. Qual o primeiro disco do Sigo, do Secos que ouviu, foi esse que testei mesmo? Cara, eu tive... Eu disse, hoje eu estava falando, cara, eu fui tão tardio em Secos. Eu conheci os clássicos dos Secos, né? Sangue Latino, Rosa de Hiroshima, do Gerson. E para mim caiu aquele CD do Charles Galvan. É Gavan, eu acho que não. Charles Galvan. Saiu aquele CD, que ele ia 2 momentos, que tá os 2 discos ali, num CD só. Ele remasterizou, acharam uma viola caipira na remasterização, uma coisa assim. Tem uma coisa assim que ele diz que eles acharam no rolo original, que estava cortado do CD, que não sei o que. E aí, foi aquele CD que caiu ali. Daí quando cai aquilo ali na mão, não tem como o cara não, né? Porque os 2 discos são muito... Eu falei pro Gerson, eu adoro, claro que se tu pensar cronologicamente, o cara lançou um primeiro, aquele das cabeças que dali foi um estouro, né? Aí depois vem o segundo e quebra tudo, né? É uma coisa, mas tipo, como eu peguei os 2, eu peguei a discografia ali, os 2 discos com a formação clássica no mesmo, não tem, cara, é um troço muito
impactante, ele vem na gente, não tem como não se apaixonar, né? Então, daí foi onde Deus do livro, cara. Eu ficava ouvindo aquilo ali o tempo inteiro. Mas eu furei aquele CD. Eu imagino. Eu ouvi muitos anos 90 Sabemos também. como se sente. Gerson, vamos mergulhar um pouco nessas histórias aí, vamos lá, máquina do tempo, vamos dar uma voltada. O tri que eu ouvi o Gerson, eu já falei isso para ele, ouvi o Gerson tem um tipo de voz que é tri-massa, bom de ouvir, bom de ouvir as histórias. Forte a máquina do tempo, hein? Pô, falei na máquina do tempo, ligou, plugou tudo e acabou a luz, né? Tirou tudo fora do ar. Fora, meu Deus do céu. A energia foi toda, mas não é fácil levar essa turma toda para outra, para 50 anos atrás. Não, foi uma viagem forte. Gerson, diga lá. Primeiro, desculpa aí pelos interpérios da eletricidade em Porto Alegre, anda chovendo muito aqui na região, então isso acontece. Essa capa aqui, né? Essa capa do primeiro álbum aqui, ela é muito simbólica, assim, né? Eu fico imaginando o quão impactante isso foi numa época de ditadura, assim, né? Uma cabeça essa capa, na verdade, né, foi o seguinte, a gente quando fizemos a capa para o disco, o Secos e Molhados já estava estruturado, né, sabe, assim, já havíamos gravado, quer dizer, existia o registro, né, das gravações, né, dos áudios. E aí chegamos nesse momento de criar com que imagem, sabe, a gente chegaria ao público, né? E foi quando o pai do João Ricardo nos apresentou Antônio Carlos Rodrigues, que era um fotógrafo, que trabalhava com ele nos Diários Associados lá em São Paulo. E o Antônio Carlos Rodrigues era casado com uma modelo de passarela, sabe assim, relativamente famosa, conhecida, e havia feito um ensaio fotográfico exatamente com a cabeça da mulher dele numa bandeja, e nos mostrou, né? Aí a gente olhou aquilo e falou assim, pô, olha que coisa interessante, né? O nome do grupo é Secos e Molhados, né? Remete a armazém que vende exatamente secos e molhados, né? E aí surgiu a ideia de colocarmos a cabeça, sabe, como uma oferta em meio aos produtos, né? Feijão, aos secos e aos molhados ali, todos da capa, né? O vinho, impressionante. E a visão que vocês tiveram para trazer essa essência, né, dessa liga do e aí junto com os elementos. Juntou a fome com a vontade de comer, porque o Antônio Carlos conseguiu, enfim, sabe, dar vazão à criatividade dele, né, da criação de produzir, né, esse efeito, né, de fotografia, e veio de encontro ao que a gente buscava realmente, né, naquele momento, né? Apesar de toda a fragilidade política, né, do militarismo, que eram dias cinzentos, indiscutivelmente cinzentos naquela época, com aquela mão forte, né, do militarismo, mas, assim, ao mesmo tempo, hoje, 50 anos, eu falo sem medo algum e sem falsa modéstia, eles eram um pouco burros, né? Literalmente burros, porque eles não percebiam o que estava por trás dos Secos e Molhados, exatamente pelo fato de que a gente vinha com uma porrada, sabe, muito politizada, mas não partidária. E aquela coisa do não partidarismo, do que a gente não deixava transparecer, confundia a cabeça dos militares. Tanto que, ao contrário de Gil, Caetano, Chico, coisa e tal, a gente não foi perseguido, sabe, assim. Claro, tinha sempre um carro à paisana com 2 milicos, sabe, a paisana, sabe, de binóculo, olhando a casa do Ney, olhando a minha casa, vigiando, coisa e tal, sabe, nosso espaço. Mas no final de alguns meses, sabe, assim, você saía para o supermercado, encontrava os caras te seguindo, comprava pirulito e falava, ó, vocês estão há muito tempo no carro, tal, não sei o que, tá aqui, né? Alguns agradinhos ali. Para facilitar. Daí eles entravam no carro e desapareciam. Eles não conseguiam nem disfarçar porque era tão patético, né? Sabe assim, eles ficavam na cola mesmo, né? Nossa, eu cansei de abrir minha janela e o cara tá lá, sabe assim. Nossa. Teve um show que foi paralisado, porque teve
Teve um episódio. Não, né? foi em Brasília, né? Isso aí foi na época do Shigeaki, lá, que era o ministro da Minas e Energia. Ele estava com a família, com a sogra, sei lá, na família dele, sabe, assistindo o show. E, de repente, ele manda cortar a luz do estádio, sabe, porque exigindo que o Ney cobrisse o dorso nu, porque aquilo estava agredindo a sogra dele, a mulher a mãe dele, sei lá. Daí, cara, foi assim um caos, né? Aí o Ney, sabe, de imediato chegou na frente do palco e falou o seguinte, sabe... Se perguntou se ele era, como é que se diz, louco de fazer aquilo, que podia, sabe, causar acidentes ali, sabe, com aquela multidão, com gente, né, tinha mais de 20 mil pessoas concentradas lá em Brasília, sabe, assim, no show. Daí foi um período de o Moraci Duval tomou a frente dos negócios, que era o nosso empresário, e negociou com ele, falou, olha, seguinte, sabe, se o senhor não está satisfeito com o show, você pega sua família e se retira, porque nós vamos, saber dar continuidade exatamente como trabalhamos. Né? Não houve retaliação? Não houve. Mas aí voltou a luz e a gente conseguiu fazer o absurdo, uma demonstração de poder. Né? De poder, né? Intimidou, assim. Tanto que intimidou que ele cortou literalmente. A gente ficou uns 12 a 15 minutos sem energia no estádio. Que virou um caos, né? E o público também, né? Que hoje em dia, tem o celular, já sabe o que está acontecendo, já sai a notícia ali. Mas falar em coisa de celular, né, sabe assim, outro dia eu me lembrava, né, essa coisa que é tão comum hoje em dia de você ver em estádios dos celulares piscando, né, de velas, né, sabe, e tal, não sei o quê. Isso aconteceu pela primeira vez aqui no Brasil, no Maracanãzinho, quando nós fizemos, né? E exatamente quando eu comecei a tocar, aliás, é nítido isso no Maracanãzinho ao vivo, você consegue perceber isso. Quando eu entro no primeiro acorde de Rosa de Hiroshima, o público estava enlouquecido e eles silenciam. E nesse momento você começa a ver, sabe, isqueiros piscando, sabe, quer dizer, naquela época não era celular, mas era isqueiros piscando, né? Que foi assim um registro que me chamou a atenção. Eu estava no palco, eu vi aquilo lá, falei assim, olha que coisa bonita, né? Quantas pessoas tinham esse Maracanãzinho? Foi recorde na época. O Maracanãzinho concentrou mais de 25 mil pessoas dentro do estádio, né? Mas tinha outras 25 mil pessoas fora querendo entrar que não conseguiram. Que absurdo. Absurdo, positivamente falando, né? Um impacto. Ninguém fazia isso até então, né? Nem o Roberto Carlos, que era mais popular, não tinha. Não fazia. Já havia acontecido shows no Maracanãzinho, mas assim, festival da música italiana, né, sabe, e tal, eram sempre coisas com mais artistas. Agora uma artista solo. Solo, né, como foi o caso de um grupo, né, como o caso dos Secos e Molhados, foi a primeira vez, o primeiro registro. Um rápido adendo, tu gosta daquele disco ao vivo que foi lançado em 81 ali, que é desse show? Eu gosto porque eu fui convidado pela Continental para produzir aquilo lá. E apesar de toda a crítica que me fizeram, sabe... Que tipo de crítica, por exemplo? Não, criticaram que o disco não tem qualidade sonora. E não tem mesmo, mas não era para ter, sabe? Porque eu quis registrar exatamente o que foi captado pelos equipamentos que nós dispunhamos na época. A tecnologia era aquilo lá que entendeu? E eu acho que ele concentra a emoção do que realmente passou. E eu achei que valia como um registro histórico. A minha preocupação quando eu produzi aquele disco não foi, sabe, fazer uma coisa maquiada para o público. É aquilo ali, a essência. É a essência. A fotografia do momento. Sem regravação overdubs, nada por cima. Nada, não tem nada, sabe? Eu peguei a fita do jeito que chegou nas mãos, né? Que estava em poder da Globo, né? Porque a Globo estava fazendo a captação de imagens, né, da coisa, e a mesa que estava sendo utilizada era da Globo. Então, todo aquele registro ficou registrado, sabe, em poder da Globo. Daí a Continental conseguiu que eles mandassem para poder prensar os discos, né? Mas quando eu ouvi o registro, porque... claro, apesar de ter participado, eu nunca tinha ouvido aquilo lá. Eu fui ouvir quando a Continental me apresentou, né? Naquela época não tinha ideia
audição do que tinha acontecido, assim, eu tinha ideia do que tinha acontecido ao vivo, porque sim, eu me lembro de ter brincado com o Ney, eu falei assim, pô, Ney, você conseguiu cantar em Fi tremol, né, cara? Sabe assim, eu estava em Ré, você conseguiu cantar em Fi tremol, né? Eu estava sem retorno, não sei o que e tudo mais, eu falei, né, mas não aparece isso na gravação, né, na Razão de Alexandre, mas assim, mas captou o momento, sabe, do silêncio, sabe, da barulho do público, sabe, é como se tivesse um fade out, assim, sabe? Aí o estádio ficou em silêncio, cara, no primeiro acorde da coisa, é um negócio assim que me arrepia até hoje, sabe? Mas me criticaram muito na época que eu assinei essa produção, né? Estamos falando do Maracanã. Do Maracanãzinho, né? Então, o Maracanãzinho foi assim uma ousadia, na verdade, do Moraci Duval, que era nosso empresário, que nós estávamos em temporada no Teatro Teresa Raquel, lá no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, né? E aí, na última semana do espetáculo, por causa estava muito calor no Rio, e aquela coisa da exposição com aquelas holofotes muito quentes, né, no palco, eu acabei contraindo uma pneumonia, né? E aí eu desmaiei literalmente no meio do espetáculo, interrompeu, né, o show, e veio a equipe médica, tal, não sei o que, para me socorrer, né? E infelizmente a gente não chegou a terminar a temporada do mês por causa desse acidente, né? Mas aí o Moraci Duval, durante esse período, né, nessa última semana, teve a brilhante ideia de falar o seguinte: já que o show foi interrompido, a gente vai ousar, né? Vou levar vocês para o Maracanãzinho. A gente achou meio ousado, né, na época. Um coninho ali. Grande amigo Rafael Coni, chegar. Rafael é sócio de Altos Canais. E aí foi assim uma ousadia, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer, né? Sabe assim, o Maracanãzinho comportavam 25 mil lugares, né? Sabe assim, né? Mas eu me lembro, é um negócio que me arrepia, literalmente me arrepia até hoje, cara. Nós estávamos, o camarim foi dentro de um dos vestiários do estádio, né? E quando abriram os portões para que o público entrasse, a gente estava no meio da maquiagem e a estrutura do Maracanãzinho tremia, feito terremoto. Assim. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai desabar, né? Sabe, o Ney falou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tal, não sei, todo mundo apavorado lá dentro do camarim, era o público entrando, cara. Que loucura. Sabe, assim, daí a gente teve a dimensão do número de gente que tinha, né? E foi assim... E um outro episódio super engraçado, né, caricato e marcante que ficou foi o seguinte, né? Tinha um painel, o palco com nossos rostos, né, desenhados, né, imensos, né, sabe, gigantesco, e aquilo lá era o cenário, né? E aí nós estávamos atrás desse painel, né? E aí formou uma fila, assim, sabe? O Ney na frente, né? Eu no meio, o João Ricardo atrás. Aí começou, né? O Ney passou para trás e disse, não, você entra primeiro. Não, você entra primeiro, você entra primeiro. Que tava, sabe assim, pô, primeira vez que a gente estava enfrentando um público daquele tamanho, né? Nós já estávamos acostumados com 800, 1.200 pessoas, mas, sabe, 25 mil pessoas, sabe, é outro shape, cara, é outra história. Um adendo desse disco ao vivo, todo disco, assim, Primavera nos Dentes, assim, é de arrepiar ouvir vocês, porque desconcerta da versão original. Vocês ficam à vontade. Você está se referindo ao trabalho do Gavan, né? É esse? Não, do ouvido esse disco, esse show, a essência, impressionante, a sinergia da galera. Sim, e a química, nós estamos falando muito da química. Uhum. A
A química de vocês, dos integrantes, é incrível, né, Gerson? Ah, sim. O baterista, o baixista, o Willi, o John na guitarra. Né? Hoje, passado meio século, né? Uma coisa única. Assim, que, como eu brinco, sabe? Eu não tenho... Aliás, até escrevi quando lancei meu livro Memórias de um Secos e Molhados, o Meteoro de Fenômeno. Eu gravei um CDzinho que acompanhava o livro, né? Com a minha versão autoral de Voz da Hiroshima, porque só tinha, eu jamais havia gravado. Né? E gravei uma música chamada Direto Recado, que explica o que eu vou falar agora, né? Que a letra falava assim, né? Como diz o velho ditado, em boca fechada não entra mosquito, e também não gera conflito que possa deixá-los preocupados. Né? Talvez fosse melhor deixar que vivesse o mito. Né? Deixem uma só vez o legado de lado, já não temos que ser nem secos nem molhados. Meus caros amigos, esse é meu direto recado. E é exatamente como eu me sentia quando, naquele momento, em 2013, quando eu registrei esse livro, e naquela época eram 40 anos de comemoração 4 décadas já haviam se passado do advento dos Secos e Molhados, né? Mas eu tinha isso muito claro na minha cabeça, sabe? Eu não tinha mais compromisso, né, como não tenho hoje, sabe? Com a obrigação quer dizer, claro, nunca vou deixar de ser, né? E sou muito grato, inclusive, sabe? Assim, a sorte que a vida me deu de ter podido começar profissionalmente junto com um grupo tão icônico, tão bacana quanto foi esse trabalho, né? Mas eu me tirei esse peso, né, dos ombros, sabe, ao longo dos anos, né, e com maturidade suficiente para poder fazer isso, né. E aí o que eu explico é exatamente isso, né, que hoje, despojado dessa obrigatoriedade, as coisas ficam muito mais leves. Então eu costumo falar que o grande segredo do sucesso dos Secos e Molhados foi uma confluência mágica, naquele momento, né, da junção daqueles 3 personagens que fui eu, o João Ricardo e o Ney, né, e que contribuiu para que aquilo acontecesse. Né? Claro, com o apoio do Willi Vertagner, do Emílio Carreira, né, que era né, do Marcelo Frias, né, nossos músicos na época, o João Flávio, o Sérgio Rosadas, né, todos eles, sabe, assim, se juntaram também nesse momento mágico para contribuir para esse resultado que o público conhece ainda hoje, né? E eu falo isso com muita segurança, porque realmente foi uma coisa que só se explica, sabe, por esse lado na minha cabeça, sabe, assim, né? Porque se você imaginar, nós éramos marinheiros de primeira viagem, né? Sabe assim, ali ninguém tinha experiência de palco, ninguém tinha experiência de estúdios de gravação, ninguém tinha experiência... Nem os músicos também. Não, os músicos já tinham um background maior do que o nosso. Exato. Que foi o que aconteceu com ele, que vinha dos Beat Boys argentinos e tal, mas sabe, já tinham tocado com Caetano, né? Enfim, mas nós, o trio, né? O trio era totalmente inexperiente, então, sabe, só se explica realmente por uma confluência mágica, né? Aquilo lá foi um momento único, né? Talvez numa outra época nem acontecesse com a força com que aconteceu, mas naquele momento tudo, sabe, conduzir, né, como um funil para que a coisa fosse reconhecida do jeito que foi, né? Se a gente pegar o contexto histórico, teve outros grandes discos, sim, mas do tamanho impacto causado, dificilmente teve depois mais adiante, né? Se a gente fazer uma varredura agora, relembrando... Não teve. Naqueles anos, 73, 74, realmente não aconteceu. Vocês venderam muitos discos primeiro, né? Foi uma coisa muito rápida. Os Secos e Molhados foi um divisor de águas para a indústria fonográfica, né? Pelo seguinte, o Roberto Carlos, para você ter uma ideia, que era o nosso rei, né? Considerado ainda até hoje, não perdeu essa majestade, né?
Mas o Roberto Carlos ganhava disco de ouro com 60 mil discos ano. Os Secos e Molhados vendeu 360, 6 vezes mais, em 90 dias de lançamento. Haja fábrica de vinil, hein? Tanto que também uma coisa que depois, mais tarde, não naquele momento, mas alguns anos depois a gente ficou sabendo, que foi o seguinte, né? O Byton, que era o dono da Continental, né, como um bom manager, né, de indústria, o que ele fez? Né? Ele se aproveitou da crise de petróleo que nós tivemos nesses anos, né, 73, 74, e o disco era feito de resina de petróleo. Né? Para quem não sabe, o antigo vinil, né, eu acredito que hoje em dia não sei se estão usando polipropileno, sei lá, outro tipo de coisa, mas naquela época era resina de petróleo que fazia o bolachão preto lá, né? E o que fez o Byton, né? Com a crise de resina de petróleo, ele comprou o acervo de todas, da EMI, da Polygram, da coisa e tal, sabe assim, para prensar Secos e Molhados. Caramba, né? Fora isso, ele ainda usou mais, né? Ele pegou todo o arquivo que ele tinha, porque a Continental tinha um arquivo muito grande de músicos regionais, de música de raiz, né? Música caipira, Tonico Tinoco lá atrás. Mas era muito do sertanejo, né? Né? E ele destruiu aqueles discos todos, triturava para prensar Secos e Molhados. Então, o que aconteceu? Né? Sabe, assim, doideira, né? O mercado, sabe, foi obrigado a consumir porque era o que se oferecia para o mercado fonográfico, era só o disco de Secos e Molhados. Né? Isso também contribuiu para que a gente ultrapassasse a casa de 1 milhão de discos, que foi um divisor de águas, como eu me referi, para a indústria fonográfica, porque nunca havia se pensado a possibilidade de vender mais do que 100 mil cópias. No ano? No ano, né? No ano, né? O lançamento era 60 mil cópias, sabe? Assim, nunca, sabe, passou pela cabeça das indústrias que algum artista fosse ultrapassar essa marca, né? E Secos e Molhados veio arrebentando a boca do balão, assim, sabe? Mas aí, o primeiro lote foi 1.500 cópias. Né? Sim, não deu nem para saída, né? Sabe, assim, acabou em meia hora, não tinha... Não. Aí tanto que a gente brincava, né? Nos 2 primeiros dias de lançamento, né? Quando a gente encontrava algum conhecido que falava, eu comprei, foi você. Você, então, que comprou, não, né? Porque era patético, mas a gente jamais podia imaginar que aquilo fosse tomar a proporção que tomou, né? E vender tanto, né? Porque realmente foi... Hoje em dia, claro, né? Sabe, as coisas mudaram muito, então artistas como Ivete Sangalo, como... Daniela Mercury, enfim, uma série de cantores nossos, né, sabe, aí da atualidade, né, sabe, Anitta, sabe, ultrapassa essas marcas um piscar de olhos, mas naquela época a indústria não tinha estrutura para isso. Né? No play, né? Uma coisa no play, né? Outra coisa é tu vender a mídia física, distribuir pelo Brasil. Você não tinha publicidade como, assim, de ferramentas? Não tinha. O que tinha era rádio, né, que tinha... Tocava muito em rádio. Tinha FM, AM. Exato, né, que foi o que contribuiu muito, né, para a divulgação do trabalho de Secos e Molhados e programas tipo o Globo de Ouro, uma vez ao ano, Fantástico, se lançaram um clipe era MTV, digamos, na época. Foi, aliás, nesse revival dos 50 anos do Fantástico, né, eles falaram, né, acho que o Sérgio Chaplin falou, sabe, que foi quem apresentou naquele momento também. O Fantástico nasceu em cima
da brincadeira dos Secos e Molhados. Né? Aproveitar o frenesi. Entendeu? Sabe sabe aquela imagem toda das danças, da androginia, da coisa, era tudo coisa que a gente já tinha jogado semente. Né? Queria ver aquela abertura do Fantástico, aquela abertura que eu vivi os anos 80, né? Criança e via, tinha isso lá nos anos 70, esses primeiros momentos também, dançarinos, né? Sim. Legal. Ele foi criado bem em cima, tanto que nós somos a primeira atração musical do Fantástico, né? Os Secos e Molhados. Tu lembra da reação, o João e o Ney? Cara, você tem uma TV, um Fantástico. Naquela época da política toda, etc. Eu acho que nesse momento assim, a gente já estava meio fascinado pelo sucesso, né? Sabe assim? Então, claro, foi legal, nos emocionava, mas sabe, não a ponto de ter essa coisa como o impacto. Sabe, como impacto, como memória, assim, que pudesse ter ficado marcado, né? Mas foi evidentemente que foi fantástico, que popularizou pela telinha, né? Sabe assim, a imagem do grupo entrando na casa das pessoas, né? Mas engraçado é assim, né, que foi um choque, né, porque para tal da família, tradição e propriedade na época, porque estavam com parâmetros, sabe, de repente ver um grupo que eles não entendem se é um homem ou uma mulher cantando, que, sabe, daí eles colocam que é um homem com uma voz, sabe, quase que feminina e tal, não sei o que, papapá, e tinha muita gente que desligava a televisão, né, para não ver a cena, coisa do diabo, esses malucos, né, sabe, tal, desliga isso, né? É muito engraçado, eu cansei de ouvir histórias assim. E vocês na rua, assim, enfrentavam esse preconceito? Porque olha, a maquiagem nos protegeu muito, né, para esse frenesi, né, até o dia que em novembro, acho que também outubro de novembro de 1973, foi inaugurado o Shopping Iguatemi lá em São Paulo, né? Aí o João Ricardo tinha uma Porsche, carrinho esportivo, bacana, conversível e tal, não sei o quê, e fez assim, pô, Luiz Calanca, tal, não sei o quê, sabe, montou uma loja do Baratos e Afins lá no Shopping Iguatemi, sabe, vamos lá para a inauguração. E a gente foi, eu e ele, sabe assim, cara, no que nós chegamos, sabe, 20 minutos depois tinha grupo de corpo de bombeiros com cordão de isolamento, não sei o quê, porque as pessoas nos reconheceram e, sabe, era tipo Beatles, tipo Elvis Presley, sabe, de arrancar a roupa, de querer rasgar pedaços. Faziam, né? Faziam, né? Nossa, eu tenho uma coisa que a gente saindo uma vez de um programa na TV do Silvio Santos, lá de São Paulo, lá do SBT, não me lembro se era TVS ou se SBT, já não me lembro mais. Mas uma desses nomes que teve o canal do Silvio Santos, né? Nós fomos gravar um programa e quando saímos, né, o público estava enlouquecido, sabe assim, e formaram um corredor, né? E daí o nosso carro estava nos esperando uma distância razoável, de uns 150, 200 metros para mais, sabe assim, até o carro, né? E nesse trajeto, uma fã dessas enlouquecidas com umas unhas imensas me pega nas costas, assim, sabe, me tira sangue, cara, sabe, das costas, mas eu tive uma reação tão coisa, porque doeu, e eu virei e dei um tapa mesmo, né, sabe. Ainda bem que as câmeras não registraram, mas, sabe, é uma coisa... Seria escândalo, o rádio agrediu. Entendeu, E aí, mas era uma coisa insuportável, porque você ficava assustado com esse tipo de reação do público, né? Você não sabia... O Ronivon conta uma história que veio tocar em Porto Alegre e ficou só de cueca, assim, no aeroporto, arrancaram o cabelo, roupa, nos anos 60, no auge dele. Não é mentira, eu sou amigo do Rony há muitos anos, né? E eu conheço essa história. Mas não era só eles, não, os VIPs,
Márcio e o Ronald Antonucci, né, que a gente tinha também até hoje quer dizer, o Márcio morreu, mas o Ronald que está aí, a gente mantém uma relação ainda, sabe, muito por isso que era muito engraçado quando eu era menino. Meu pai tinha apartamento de veraneio em Santos, né? E o Ronald e o Márcio, no auge do sucesso da Jovem Guarda, tinham um apartamento vizinho da gente, né? Então, a gente... E ali se criou uma amizade, uma intimidade, tanto que ele me chama, né, o Ronald, o Márcio me chamava de primo, né, sabe assim, nós não tínhamos nenhum tipo de parentesco, ô primo, sabe, não sei o quê, porque vinha dessa coisa da praia, lá, sabe, mas é muito engraçado isso, né. Mas o Rony também, né, sabe, é engraçado, né, que os Secos e Molhados veio numa geração com um hiato de quase 10 anos, né, do estrondo da Jovem Guarda, mas eu fico impressionado, cara, sabe assim, porque essas figuras, tipo o Netinho, baterista, sabe, Eduardo Araújo, os Gips, que eu estava me referindo, Martinha, coisa e tal, eles me acolheram, sabe? Né? Quer dizer, não aconteceu com o Ney e com o João Ricardo, mas comigo eles me acolheram como se eu fizesse parte daquele movimento, né? Sabe? Assim, é muito engraçado. Já estava há muito tempo, ou começou o movimento junto com eles. Menino, de fora, né? Como fãzão, né? Como tu gravou um disco com 20 anos, né? O de estreia. O de estreia foi, tinha 20 anos de idade. Isso já com uma visão ampla musical, né? Então a conexão de vocês era muito intensa nos anos, entre outros artistas, no início dos anos 70. A Mutantes, chegar a ter esse convívio, o Made in Brasil, como se tornou a gente conhecia esse pessoal, mas assim, não éramos amigos tão íntimos, né? Sabe? Assim, existia muita rivalidade, né, nesse início de carreira, né, de artística, né, sabe? E você, com projeção, as pessoas te olhavam, sabe, de canto de olho, né? Mas, assim, depois, com o passar dos anos, não, né? Mas, aliás, quem foi um grande agregador foi o Tico Terpens, né? do Joelho de Porco, que em 1900 final de 74, ele promoveu uma feijoada no Vão Livre do MASP, lá em São Paulo, né? Aí tem uma foto histórica que está o Arnaldo Batista, o Ney e eu. O Ney está com uma criança no colo, que eu não sei se era filho de quem ali, sabe, não me lembro mais. Eu estou do lado do Ney e tal, não sei o quê, sabe assim, mas tem o registro desse momento, né? Mas tinha, fora o pessoal do Joelho do Porco, um monte de artistas, sabe, famosos lá nessa feijoada, né? Foi uma coisa muito engraçada. Quando deu um pique de luz aqui, a gente estava falando em off aqui, né, sobre a amplitude que pegou o trabalho dos Secos e Molhados, né? Agradava crianças, agradava, né, pessoas mais velhas. Secos e Molhados teve também essa coisa que eu chamo de mágica, né, de ter conquistado de cara, né, um público de A a Z, dos 8 aos 80, né? Sabe? Foi assim de imediato esse reconhecimento. Eu me lembro que era comum, né, a gente chegar em casa, tanto na casa do João Ricardo, quanto na minha casa, tal, não sei o quê, e ter aquela tia, sabe, mais afastada e falava assim, eu sou madrinha dos Secos e Molhados, eu sou, sabe, não era, sabe, ela já era madrinha do grupo, né, sabe, assim, já fazia parte. Isso você ouvia, assim, sabe, se fosse, sabe, os vizinhos mais próximos, né, eles se achavam com intimidade suficiente para ser, sabe, meu vizinho, já está todo mundo em casa enturmado, não sei o que, tudo mais, era muito, muito divertido isso. Mas a gente teve esse momento dessa conquista, né, gratuita, assim, do público, né? As crianças você não imaginavam isso conquistar. Não, a gente, olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu vou te confessar uma coisa. Quando o João Ricardo criou com a Lula e o Vira, a gente de cara
teve essa visão de que aquilo iria pegar, sabe, um público infantil, mas a gente não fazia, não tinha dimensão de que público, né? Quer dizer, podia agradar meia dúzia de crianças, ou, sabe, ou não mais que isso, né? Mas agradou, assim, né, em termos nacionais. Né? O do Capitão também, né? Pelas histórias assim, que eu ouço, eu vejo, leio, pegou muitas crianças também na época. O Ronaldo Capitão. O Ronaldo Capitão. Por causa do Bambalalão. Essa brincadeira das sílabas repetidas. Eu acho que até em livros didáticos já apareceu essa letra. Eu não quero chutar assim, mas eu já vi alguma coisa. Sabe? Então, tipo, de ter sido trabalhado em escola. Imagina. Falando assim de coisa posta. Então, sim. Não, mas tem referencial. Né? Eu sei pela própria Rosa de Hiroshima. Né? Rosa de Hiroshima, desde 1975, é citada, sabe, nos livros do MEC, coisa e tal, sabe assim, está lá, né? Quer dizer, eternizada. Né? Foi eternizada sem um refrão, né? Isso que a letra direta e vai. Ela vai, né? Não é uma coisa que tem a música tradicional. O grande lado B da história, né? Sabe assim, que eu brinco, hoje eu tiro de letra, não que me incomode, né? Mas é um erro cometido, já que nós falávamos sobre a Globo agora há pouco, né? Sabe assim, principalmente pela Globo, que é a grande responsável disso, né? A Globo faz questão de referir o seguinte: a música de Vinícius de Moraes, sabe? E omite meu nome, né? Sabe? Sim. Só que eu tenho um registro histórico que foi o seguinte: quando eu tive a oportunidade de mostrar e pedir autorização pessoalmente para o Vinícius, ele, com os olhos cheios de lágrimas, segurou no meu braço e falou assim: menino, tenha certeza que a sua música vai eternizar meu poema. Nossa, e isso foi profético da parte dele, porque foi exatamente o que aconteceu, né? Apesar de toda a sacanagem da mídia, coisa e tal, sabe assim, que continuam falando. Outro dia mesmo eu ouvi um podcast desses que estava falando sobre os 50 anos dos Secos e Molhados, e o cara faz referência à Rosa de Hiroshima, e ele fala assim como é a criação fantástica de Gelson Conrad, que eternizou o poema de Vinícius de Moraes. Mas daí, ao longo da coisa, ele se perde e fala assim: a música de Vinícius de Moraes, a música de Vinícius de Moraes, a música de Vinícius de Moraes. Tipo, o poema não teria a grandeza que tem. Mas o poema do Vinícius é compreensível. Vinícius, sabe, além de ter sido uma referência, né, sabe, como um dos maiores poetas que a gente conheceu, ele evidentemente tinha mais nome do que o meu, né? Então é natural que isso aconteça. Mas assim, é uma coisa que... Mas você tem justiça, né? É uma coisa que me incomodou muito durante muito tempo, sabe? Eu falava, pô, essa gente, sabe, omite meu nome na criação, né? Omite meu nome na criação. Foi o que impulsionou, né, o poema, na realidade. Se não tivesse a musicalidade... Não, mas o Vinícius sacou isso antes de nós termos registrado isso, né? Quando eu mostrei a música dele, não havia sido gravada ainda, né? E ele pegou e ficou assim, embevecido. Ele falou, como é que você descobriu isso? Sabe? Pouquíssimos intelectuais conhecem esse meu poema. Foram palavras dele. Eu peguei e falei assim: olha, estava numa antologia poética sua. Eu falei, não. E tem uma história muito louca, né? Porque essa antologia poética chegou na minha mão no meio, exatamente no momento em que a gente estava fechando o repertório, escolhendo os nomes todos da literatura que nós gravamos: Cassiano Ricardo, Solano Trindade, Manuel Bandeira, tal, né? E o João Ricardo pegou e falou assim: não vou ter tempo de ler isso, ver o que tem nessa antologia, né? E eu cheguei em casa com um livro e joguei na minha escrivaninha, né? E ele caiu aberto exatamente onde estava Boa conexão de planetas. Pois é, por isso que eu falo que foi um momento mágico, né? Daí, naquela noite, eu olhei aquilo lá, sabe assim, li o poema antes de deitar, me lembro até hoje, eram 11h30 da noite, eu tinha tido um dia puxado, com atividades já, sabe, profissionais com Secos e Molhados.
eu estava literalmente cansado, mas li o poema e aquilo me impactou, sabe? Eu falei assim, nossa, isso aqui trata-se de um poema sabe, com uma temática de cunho universal. Ele está falando sobre a catástrofe, né, da bomba atômica. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o trabalho politizado que a gente tem e tal, não sei o que e tudo mais. Aí fui dormir, né? Quando foi 3h15 da manhã, eu acordei com um poema na cabeça, sabe assim. Daí eu peguei meu violão no meu quarto, sabe, e falei assim, cara, eu tenho que musicar isso, né? E a minha primeira pergunta para mim mesmo foi o seguinte: que partido tomaria 100% dos, sabe, 99% dos compositores no Brasil, sabe, perante um texto tão impactante quanto aquele, né? Que partido musical adotariam para fazer uma criação melhor, né? E foi quando eu tive a grande luz no fim do túnel que eu criei uma coisa doce, sabe, que deixava o poema ser forte por si só, cantar o contraponto, né? E foi esse o grande pulo do gato, que as pessoas falam, nossa, é lindo, realmente, sabe, fui feliz na composição. É um cuidado interessante que tu criou a melodia sem brigar. Sem brigar com a voz ali, com o poema. E que foi uma coisa, mas foi assim, um partido adotado, né? Sabe, foi o que me deu o start para fechar a composição, né? Daí eu falei assim, não, agora amanhã eu posso mostrar a criação. Falei, sabe, então, acordei feliz no dia seguinte, né? Mas foi assim uma madrugada intensa com o poema do Vinícius. E a aceitação foi boa perante os dois, o Ney. Ficaram. Vocês tinham uma relação boa nesse início? Ficaram embevecidos. Não, mas eu mantenho com o Ney até hoje. Eu com o Ney tenho uma amizade que ultrapassa já 50 anos e de um irmão que a gente deu, quase. E de um respeito mútuo, né? Sabe assim, ele sempre que ele pode, na verdade, que nem tem muita atividade, muitos compromissos com a carreira dele, mas ele sempre vai prestigiar quando eu estou fazendo alguma coisa, assim como eu sempre que posso, sabe, prestigio os trabalhos dele, né? E isso criou uma relação muito leve entre a gente. Tanto que a gente se troca mensagens, não diariamente, mas, sabe, por WhatsApp, né? De vez em quando, se eu fico muito em silêncio, ele me manda, oi, já tudo bem? A notícia, não sei o quê, sabe? Tem uma relação sadia, bacana, sabe? Agora, com o João Ricardo, infelizmente, eu não posso falar o mesmo texto, né? Porque o João, sabe, além de ter sido hoje, todo mundo sabe, né, o grande pomo de discórdia, né, no auge do sucesso de Secos e Molhados, ele dentro da insanidade, né, dele, sabe, se afastou completamente. Né? Que pena. Mas neste momento histórico vocês se davam bem, conectavam super bem, assim, musicalmente falando. No começo, com certeza, sabe, senão o trabalho não teria sentido, não seria fluido, né? Mas eu, quando voltei de Porto Alegre, em 67, que a gente volta para São Paulo, eu conheci o João Ricardo, que tinha acabado de chegar com a família exilados, né, que o pai dele veio exilado de Portugal, né, e coincidentemente a gente morava na mesma rua, sabe, com cerca de 150, 200 metros de distância entre a minha casa, né, que era um prédio, né, mas na mesma calçada, éramos vizinhos em mesma calçada. E aí, João é 3 anos mais velho que eu, né? E eu tinha, naquele momento, era um moleque de 16 a 17 anos, né, tal, não sei o que, eu tinha, sabe, nele um ídolo, né, sabe, pô, João, tal, meu amigo e tal, não sei o que e tudo mais. Mas até conhecer o lado dessa personalidade excêntrica, né, que ele veio demonstrar, né, ao longo do tempo, né? Que foi assim um choque, mas hoje, graças a Deus, eu estou vacinado. Deixa ele ser feliz lá com seus 110 quilos que ele está pesando. Você que se mulher de Se ele ouve isso, ele vai.
Ele se gabava daquele cabelão liso que ele tinha um cabelo lindo. Hoje ele não tem um fio de cabeça, eu ainda tenho uns remitentes aqui. Pô, tem mais que eu, cara. Aos 71 eu ainda consigo, sabe, me pentear em frente ao espelho. Mas as máscaras vieram natural, né? As máscaras, na verdade, foi o seguinte, a gente começou a trabalhar, eu e o João Ricardo, final da década de 60, 1969, para ser franco. Nós discutíamos muito, sabe, que nós tínhamos intenção de fazer um trabalho autoral, que fosse uma coisa realmente inédita, né? E nesse período, conforme foi evoluindo a coisa que levou para o resultado que todos conhecemos, a gente discutia muito, sabe, sobre a importância da máscara no teatro grego, a importância da máscara no teatro japonês, né, a importância tal, não sei o que e tudo mais. E tinha lá uma, né, mosquinha buzinando na orelha, sabe, vamos usar máscara, não vamos usar máscara, tal, não sei o que e tudo mais, até que, coincidentemente, eu nem nego isso, porque está até compreensível, né? Eu brinco com ele, eu falo assim, você ficou velhinho, passou dos 80, a memória já não te diz muito. Sacanagem. Teve verdade para isso. Mas a grande verdade foi o seguinte, na nossa estreia na Casa de Badala Saintério, lá em São Paulo, o Ney fazia um personagem de um marinheiro num grupo que era na peça chamada Viagem, em cima dos Lusíadas, né? Sabe, que a travessia dos portugueses pelo Atlântico e tal, não sei o quê. E o palco era uma caravela que flutuava amarrada em cordas, né? E tinha uns 40, 70 marinheiros, sabe, com o rosto sujo de graxa, tal, não sei o que e tudo mais. E naquele dia o espetáculo dele atrasou, o espetáculo teatral. E nós precisávamos esperar que eu nem subisse ao nosso encontro na Casa de Badala Saintério, que ficava assim, ele se apresentava na sala de baixo do Teatro Ruth Escobar, o Casa de Badala Saintério era o Café Concerto no meio do Ruth Escobar, e depois tinha mais uma outra sala de espetáculo em cima. E aí nesse dia atrasou o espetáculo, e quando ele sobe com o rosto sujo, com aquela graxa. Daí ele falou assim, putz, não vai dar tempo de tirar essa maquiagem da peça, tal, não sei o quê. E a Luli, né, que já era amiga do João Ricardo, já estava compondo com o João Ricardo, estava lá e pegou e falou assim, olha, eu estou chegando do Rio, e trouxe uns potinhos de purpurina que o Cláudio Tovar, que era dos Croquetes, né, usou na peça O Jardim das Borboletas, lá no Rio, tal, não sei o que era um espetáculo infantil, né, escrito pelo Paulo Mendonça. Daí pegou e fez assim, por que vocês não usam e dão um brilho nessa coisa, né? Daí o Ney jogou aquilo lá para tampar aquela maquiagem preta, né, de graxa, para dar um contraste, e a gente imediatamente, sabe, entrou os três maquiados. Né? A ideia é tão espontânea na hora. Daí quando a gente subiu no palquinho, que era um palquinho baixo, assim, de até concerto mesmo, não era um teatro que a gente estava se apresentando, né? Tinha umas 140 pessoas ali concentradas já nesse dia. E aquele público ficou assim impactado com aquelas três malucos, sabe, de rosto pintado, né? Para vocês foi muito natural para ti. Então a maquiagem surgiu meio que, quer dizer, apesar de eu ter comentado que a gente já havia, né, conversado sobre a possibilidade de usar, né, esse tipo de recurso, mas na estreia foi uma coisa totalmente inusitada, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Por isso que eu continuo insistindo, sabe, ali era sabe assim, nós vivíamos aqueles dias, sabe assim, num poder da magia atuando assim total, né? Uma lua de mel musical. Assim. Exatamente.
Mas quando veio o Ney, aí eu vou usar máscara. Se eles não querem, eu vou entrar sozinho. Não, vocês a gente já estava tão integrado que foi. Tanto que não existia uma coisa, um padrão, né? Cada um falou, é um choque, né? Cada um criou a sua, sabe, a sua identidade ali, né? A sua persona na coisa, né? O João Ricardo pintava meio o rosto só, deixava o outro sem maquiagem, só com um traço de delineador no olho, dando... Isso porque descobriu que quando ele entrava no palco, as luzes faziam com que o olho dele fechasse, ele ficava meio caolho, assim, não um olho grande, porque estava maquiado, outro pequeno, sem maquiagem, né? Mas aí cada um descobriu o seu caminho, né? Que bacana isso. Bacana. Sensacional. Muitas histórias aí, e daria muito mais ainda. E as pessoas sempre perguntam assim, vocês têm maquiadores? Não, a gente mesmo que... Foi tudo de vocês. Mas depois para chegar a concepções de maquiagem mais avançadas, vocês mesmos faziam? Não, a gente o tempo todo, enquanto existia o Secos e Molhados, cada um criava na frente do espelho sua própria... Isso é arte, né? Naquela época, misturava teatro, misturava música, poema... dança. Tanto que o primeiro cartaz, né, de promoção, né, de show dos Secos e Molhados, eu era estudante de arquitetura e, como todo bom estudante de arquitetura, tinha a minha prancheta de desenho e tal, não sei o que. O João Ricardo falou assim, precisamos criar uma coisa, sabe, para divulgar o show e tal, não sei o que. E eu escrevi um cartaz assim que tinha, no fundo, você precisava chegar muito perto para ler, mas era assim, música, poesia, música, poesia, música, poesia, música, poesia, e aquilo lá formava o Secos e Molhados escrito, sabe, na composição. Ilustrando as ideias. Ilustrando as ideias, colocando tudo no papel. Né? Daí a gente mandou para uma gráfica, confeccionaram aquilo lá, e nós mesmos fomos colar poste por poste em toda a região da Paulista. Nossa! Sabe? Foi assim... Tu tem isso guardado até hoje? Esses cartazes? Tenho. De postar uma no Instagram lá. Tu chegou a postar no Instagram, uma coisa assim? Acho que eu já postei logo no comecinho, sim, né? Agora, como eu me mudei para Curitiba, coisa e tal, tá tudo encaixotado, cara. Se me perguntar onde está, eu não faço ideia, né? Sabe? Porque essas memórias ficaram todas nos caixotes de viagem, né? Mas, que demais. Mas se buscar lá, você encontra. Bom, vamos fazer uma viagem uma hora lá, vamos visitar o Conrad. Sim, tem que visitar o Conde, tem que ouvir mais histórias, porque tem histórias, se deixar... Tem muito, nós vamos lá. Parte 2. Será que sai uma palhinha aí? Uma parte 3. Para nós fechar? Uma palhinha? Vamos embora. Para nós fechar, que você canta, hein? Vamos fazer o seguinte, antes de começar, vamos dar os recados finais. Vamos dar os recados finais e também já passar para o pessoal amanhã. Por favor, faça o convite amanhã para o pessoal. Bom, então o convite tá em pé para todo mundo. Amanhã, Teatro de São Pedro, dia 3 de novembro, 20 horas. Ingressos no site do teatro. Tributo Secos e Molhados especial 50 anos. Grande presença de Gerson Conrad.